Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da nossa casa. Hoje, essa noite festiva, né, em que estamos aqui comemorando o Dia da Família. Esse mês de dezembro todo dedicado ao tema família na nossa casa, especialmente hoje, que é o dia mesmo, né, da família. Trazemos o nosso companheiro Moção, da Espera Feliz, falando sobre família, educar para a vida. Então, para dar início a essa palestra, vamos então, como tudo que é a nossa casa espírita, a gente sempre começa com uma prece para harmonizar o nosso ambiente. Lembrando a todos que deem uma olhadinha no celular para ver se está, né, no modo silencioso, para que não atrapalhe durante a palestra, e que a gente possa, né, ir sentando. Eu vou só ler a prece inicial e em seguida a gente já, a mensagem inicial, em seguida a gente já faz a prece. Pelo tema Ser Família, eu escolhi essa mensagem do livro Vida Feliz, psicografado de Valdo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar. E este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Então, que a gente possa, né, agora nos sentarmos de forma confortável, fechar os nossos olhos e nos conectar com a espiritualidade maior, rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, todos os mentores, amigos e protetores da nossa casa, que possam estar aqui neste momento, harmonizando o nosso ambiente, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo boas palavras, que o companheiro Rossano irá fazer o estudo da noite de hoje, possa ser incluído em suas palavras, para que todos nós que aqui estamos possamos sair melhores do que quando chegamos. E assim, Pai, com a tua permissão de toda a espiritualidade amiga, pedimos para dar início a mais uma reunião doutrinária nesta casa de oração. Que assim seja. Então, você fez uma prece bem curtinha para a gente aproveitar ao máximo a sua palestra, seus estudos, tá? Fique à vontade, bem-vindo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nossos votos de muita paz, de muita harmonia. Que coisa boa retornar a esta casa, encontrando amigos, retomando aí. A pandemia fez uma pausa muito grande nas atividades presenciais e após a pandemia eu acho que a gente ficou um pouco preguiçoso, né, para as atividades presenciais. Mas eu me sinto em casa, aqui no Guaçuí, onde temos familiares, inclusive um parente aqui, o companheiro Clóvis, tantos outros, né, que moram aqui em Guaçuí. Então eu falo que o Guaçuí é a minha segunda casa, onde eu me sinto muito bem. O tema é palpitante, né? Família. Então nós vamos penetrar um pouco durante uma horinha nesse tema. Não precisa ser necessariamente um monólogo. Vocês podem perguntar, vocês podem levantar a mão e fazer considerações. Quando o professor Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele propôs estudo, né? A gente às vezes vai para um núcleo religioso, só ouve. E Kardec não, lá existiam verdadeiros debates, né?
Então, uma casa espírita é pelo menos 3 coisas. É uma escola, é um hospital, porque encarnados ou desencarnados, todos somos necessitados de assistência médico-espiritual, e também um tempo de oração, de comunhão com o alto, com as esferas superiores. Um pedacinho do céu na terra, vibrações sutilizadas, preparadas pelos benfeitores para que a gente possa se harmonizar. Mas é uma escola, onde a gente pode perguntar, onde a gente pode questionar, onde a gente pode duvidar. A gente não tem que acatar a tudo, né? Quando eu li a Codificação Espírita, eu li os 5 livros básicos do Espiritismo antes de ir para o movimento espírita. Um ponto que me encantou muito foi quando eu li, na abertura de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fé inabalável somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então o Espiritismo convida ao raciocínio, à análise. Não é uma doutrina de fé cega, ninguém tem que aceitar nada. Aqui nós somos todos aprendizes. O Espiritismo ainda vai ganhar muito campo como filosofia, como ciência. Como dizia Leon Denis, ele não é necessariamente a religião do futuro, mas, sem dúvida, ele é o futuro das religiões. Na medida que a consciência planetária evoluir, nós vamos entender que o Espiritismo é uma religião natural. E os companheiros católicos escrevam o que eu vou dizer. Muito em breve, nós teremos católicos espíritas, nós teremos evangélicos espíritas, nós teremos budistas espíritas. Eu não estou falando necessariamente de rótulo, que ninguém vai chegar no além com um rótulo dizendo uma carteirinha aqui ou na testa, eu fui espírita, eu fui católico, né? O que importa é como nós vivemos. A melhor religião, indubitavelmente, é aquela que nos torna melhor, né? Se você estiver sendo um bom católico, um bom ser humano dentro da fé católica, está tudo certo, né? Mas o Espiritismo, estando fundamentado na lei natural, indubitavelmente ele vai alcançar a humanidade, porque a própria consciência da humanidade vai avançar e a criatura humana vai enxergar. Porque o véu da materialidade, do materialismo, das limitações, tudo isso vai se romper. E a criatura vai enxergar a essência da vida, que não está na horizontalidade da vivência do ser, mas na verticalidade do espírito. Porque nós não somos seres da Terra tendo uma ou outra experiência espiritual. Nós somos, antes de tudo, seres espirituais, tendo algumas experiências pedagógicas no plano físico. Ok? Então vamos ao estudo. Eu vou projetar algum material, mas vocês, repito, fiquem muito à vontade para participar. Eu quero antes fazer um convite a vocês. Nós temos um canal no YouTube, um canal espírita, que alcançamos aí cerca de 7.100 inscritos. E os bons espíritos informam que a maior caridade que se pode fazer ao espiritismo é a sua divulgação. Então eu quero convidar vocês, depois da palestra, quem puder, ir lá no YouTube e seguir o nosso canal, Canal Espírita Renovação. Já temos cerca de 7.100 inscritos. E toda semana a gente posta vídeos, esses vídeos espalham mundo afora, e ajudem a compartilhar, comentem. Eu acho que às vezes nós espíritas somos pouco participativos. A gente é meio encolhido, né? Eu acho que a gente abraça tantas causas e tem coragem para tantas causas. A humanidade está aí, é ruim ter, né, o aparelho na nossa frente e não olhar todo mundo, né? Mas vamos lá, eu fico aqui caçando vocês. Eu fico vendo, eu vou chegar um pouquinho para frente aqui, tá bom? Para ver se eu vejo todo mundo melhor. A gente abraça tantas causas e vê uma sociedade mergulhada num vazio existencial, na drogadição, na falta de sentido, na angústia, na depressão, no suicídio. Nós temos, meus queridos, uma doutrina libertadora. Nós temos uma doutrina que é dos Espíritos, sob a égide do Cristo, que pode nos arrancar de abismos. Eu vejo as pessoas sem saberem de onde vieram, por que é que estão, para onde vão. E eu fico pensando, meu Deus, nós precisamos entender que nós somos espíritos.
que as circunstâncias de vida passam, mas que a vida não passa. No corpo ou fora do corpo, nós somos vida. E quando a nossa ficha cai para a realidade transcendente, que nós somos espíritos imortais, numa experimentação pedagógica no plano físico, sob o comando de espíritos nobres, a vida vai ganhando um novo significado. Tudo é menos difícil. Não significa que o espírita não sofra. Nesses dias, eu ainda vivencio o luto do retorno à pátria espiritual de minha mãezinha, que, por sinal, se estivesse encarnado, eu estaria aqui, eu teria mandado um abraço para todos vocês. Como ela me faz falta! Outro dia, uma pessoa comentou numa postagem que eu fiz com a foto dela, a pessoa reprovando, dizendo assim: você, como espiritualista, deveria deixá-la seguir em paz. Eu fiquei pensando, era só uma foto e uma mensagem de saudade. Nós espíritas não sentimos saudade? Nós espíritas não sofremos com a desencarnação? Que seres malucos que nós seríamos se não sentíssemos? Quem não sente saudade? Se o próprio Chico Xavier dizia que a saudade é uma dor que dói nos dois mundos. O que nós não podemos ter, ou não devemos, ou temos que nos esforçar para não ter, é desespero, é revolta. Agora, se eu desencarnar e ninguém chorar, eu vou chorar por de lá para cá. Mas ninguém está sentindo falta, não é, Luciana? Já pensou que a gente desencarna e olha assim, está tudo de boa? Né? Ela foi, que bom que ela, pelo amor de Deus, a saudade é natural. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Jesus, eu mudei aqui, mas não atrapalhou a transmissão, tá? Um abraço para o pessoal que está de casa acompanhando aí. Jesus chorou. A tristeza, por sinal, não é um problema. Fátima, Alexandre, a tristeza é um fenômeno natural da vida. É um fenômeno psicológico do ser saudável. Jesus teve tristeza? Digam, teve. Se ele chorou, teve tristeza. Agora, tristeza não é infelicidade. Na verdade, o contrário da felicidade, eu repito sempre, não é tristeza. O contrário da felicidade é insatisfação. Há muita gente que não vive chorando, mas não tem satisfação existencial. Trabalha, tem família e tal, mas não sente satisfação. Aí é uma questão que deve ser estudada, investigada e tratada. A insatisfação tem a ver com a falta de consciência da realidade profunda da vida. Quando eu estou muito insatisfeito, é que eu preciso fazer algumas mudanças, algumas alterações, revisar conceitos, revisar crenças que estão me impedindo de fruir a vida. Fruir com R mesmo, não de fluir. Fruir significa sentir. Então, tristeza é normal. Minha mãe foi, me faz uma foto, porque o meu consultório é coladinho onde ela morava, mas eu já estou me reabastecendo nas energias do alto, sendo até assistido pelos benfeitores. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento, mas o doutor Arlindo Cerqueira Filho, psiquiatra espírita, psicólogo também, ele diz que o processo espírita é, primeiro, saber. Então nós estamos aqui para saber o espiritismo. Saber que Deus existe, que a imortalidade é uma realidade, que a reencarnação também, que a comunicabilidade com os espíritos também, que há vida inteligente fora da Terra, são 5 postulados da doutrina espírita, tendo como eixo moral o Evangelho de Jesus, a mensagem, Espírito e Verdade de Jesus. Mas não basta saber. Às vezes a gente sabe que Deus existe, às vezes a gente sabe que a gente é imortal, a gente sabe que a gente reencarna, mas carecemos de um segundo nível da vivência espírita, o sentir. É preciso sentir isso. E quando a gente sente? Quando a gente passa pela experiência existencial. Então, eu sei que tenho 21 anos, que com a graça de Deus, a proteção dos bons espíritos, a gente tem falado de espiritismo em várias cidades. Hoje já visitamos mais de 20 cidades, pegando de Muriaé até Vila Velha. Já estivemos online, então, para vários lugares, mas agora é um teste. Minha mãezinha retornou à vida espiritual. A saudade se faz presente. Mas outro dia, semana passada, eu falei em Carangola, e estava assim triste, um pouco triste, na sexta-feira, porque ela sempre ia comigo, e aí um pouquinho antes de ir para Carangola,
eu senti assim um insight espiritual. Como se os espíritos dissessem assim. Às vezes eu ouço os espíritos muito claramente. Às vezes vem clichês mentais, como todo mundo percebe. E me veio assim: no corpo ou fora do corpo, a obra é para a eternidade. Então o que importa é que a gente está sempre trabalhando para a eternidade. Se sua mãe foi e está no além, ela está fazendo parte da obra. Se você está no aquém, você também está fazendo parte da obra. Prossigamos, firmes, dedicados. Até porque quem fala é o primeiro necessitado daquilo que expressa, porque o ouvido também pertinho da boca. E quando a gente fala de espiritismo, ainda que insuflado por mentes desencarnadas muito mais sábias, nós somos os primeiros necessitados. Porque no espiritismo não há professor no plano físico. Todos nós aqui somos aprendizes. Ok? Bem, entendendo um pouco o projeto família. Então há uma pautazinha para a gente entender o que é família, qual é a visão espírita de família, e por favor, fiquem à vontade até para discordar em qualquer ponto para a gente conversar. Primeiro é preciso entender que somos espíritos imortais em evolução. A nossa pauta central aqui, de cada um, é que cada ser individualmente é um espírito imortal. Filho, filha de Deus. Tá. E é preciso entender também que todos nós trazemos uma carga egoística. Porque ao longo da evolução, o princípio espiritual passou pelo reino mineral, passou pelo reino vegetal, pelo reino animal e chegou no reino hominal, o reino humano. Não quer dizer necessariamente que o macaco virou gente, mas o princípio espiritual vem passando por esses estágios. Passou pelo reino do mineral, pelo reino vegetal, o reino animal e atingiu o reino hominal humano rumo ao reino angelical. Então nós trazemos desse périplo evolutivo, desses estágios, nós trazemos muito egoísmo. No reino animal, por exemplo, vive e sobrevive o mais forte. E aí a gente chega no reino humano e ainda há uma disputa muito grande no reino humano. No comércio há uma disputa, em família há disputa, um quer saber mais, o outro quer mandar mais, o outro quer determinar a vida do outro. O outro está no controle. Tudo isso é resquício de uma carga egoística. Bem, para dissolver essa carga egoística, para desenvolver a amorosidade em nós, sensibilidade, afetividade, fraternidade, suplantando a nossa animalidade, o Alto estabeleceu na Terra projetos pedagógicos, que nós chamamos de família. Então, o que é uma família? A palavra família tem até uma origem semântica que eu não gosto muito, que vem de famulus, que significa escravos. No passado, família era o senhor, esposa, filhos e servos. Mas tudo isso, todos eram escravos do senhor, né? Hoje, graças a Deus, não é isso, né? Não é escravo. Todo mundo é aprendiz, cada um no seu papel. Nós não estamos dizendo que um filho não deve obedecer ao pai, por exemplo. Porque no Livro dos Espíritos fala disso. Cada um deve cumprir o seu papel. Você não pode, então, olhar para o seu filho de 9 anos, de 10 anos, de 11 anos, e aí falar, você é um espírito como eu, você é filho de Deus como eu, então você determina a sua vida. Evidente que não. Você está no papel de pai, no papel de mãe, e aí você tem deveres dentro desse papel. Mas é claro que os filhos crescem, e na medida que crescem, eles vão assumindo as responsabilidades e as regras da vida. Às vezes uma mãe nem deixa o filho crescer, um pai nem deixa esse filho crescer, porque quer ficar ali no comando, no controle, e isso é pernicioso. Na psicanálise, a relação mãe e filho é um capítulo complexo.
Porque a mãe exerce um poder muito grande sobre o filho. É uma autoridade muito grande. Então, uma mãe pode ajudar muito esse espírito a avançar, como uma mãe pode prejudicar muito esse espírito. Sobretudo em não deixar esse espírito desenvolver autonomia, decisões, ficar ali na aba, né? Ficar ali sobreprotegido. E isso é um perigo. Então, em essência, nós não somos filhos, pais, netos, tios, etc. Nós estamos. Nós não somos. É muito importante que a gente faça esse exercício sempre. Eu sou um espírito. Diante de qualquer situação difícil, de qualquer problemática, de uma problemática financeira, uma problemática conjugal, uma problemática relacional, pensemos, eu sou um espírito. Quando eu internalizo isso, junto desse conceito tem tanta coisa boa, que eu vou assumindo a realidade da vida. Eu vou entrando em contato com a essência da vida. Até uma notícia atrás, você tem uma doença gravíssima, vai viver 6 meses. Eu sou espírito. Você vai realizando uma desidentificação de tudo que é transitório e vai dando paz à alma. Observem, queridos, que o nosso sofrimento está quase sempre assentado sobre o ego. E fulano falou mal de mim, nossa, não volto mais lá. Porque a gente está muito assentado na personalidade, não gostei, tal. E aí a gente perde o melhor da festa. A gente não consegue perdoar, se libertar do passado, porque o passado é sempre uma história. E Emmanuel diz assim: um homem feliz não tem história. Como assim, um homem feliz não tem história? Não fica preso ao passado. Mas Jesus falou disso. Quem toma do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Olhar para trás é passado. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal, basta o seu cuidado. Futuro. Então a vida não está nem no passado e nem no futuro. A vida está no agora. Se você fica remoendo coisas que passaram, você está preso, encarcerado, numa história mental. Daqui a pouco você desencarna, está no além. Vejamos o livro Nosso Lar. Para mim, chega no além e não encontra nem os familiares. Qual era a história de André Luiz? Na Terra ele era um médico bem sucedido. No além ficou 8 anos no umbral, perdido, sem rumo, sem fé, sem lenço e sem documento. E aí ele vai tomando consciência de que ele é um espírito. Certo momento ele pede para visitar a terra e chega em casa e ele vê que a sua esposa, a viúva, tinha se consorciado novamente. E ele vê que era com um amigo dele, ele perde a cabeça e volta para o umbral, perdido, que a mulher não podia estar com outro. Ele fica mal, aquilo desarticula. O tempo passa, ele volta para nosso lar, se equilibra e pede para fazer uma nova visita na sua casa na terra, casa que era dele. E quando ele adentra a casa, o novo companheiro da viúva dele estava doente. E aí ele é tocado pela doença e ele, junto com o mentor, recebe uma assessoria e vai dar assistência com o passe magnético ao amigo que agora é esposo de sua ex-esposa. E quando ele faz isso, ele passa a se tornar cidadão de nosso lar. Ele passa a ter consciência espiritual. Não é muito fácil, né? Mas ele teve que desenvolver essa consciência. Ele é espírito. A esposa ficou, ele foi para o além. Não seria muito egoísmo querer que a pessoa fique sem ninguém absolutamente, já que ele não está no plano físico? Então, todas essas experiências é para desenvolver espiritualidade.
é para desenvolver amorosidade e fraternidade. A amorização dos seres, ou seja, o amor em nós. E quem ama está em Deus. Nem todo mundo que fala o nome de Deus tem algo de Deus para ofertar. Diz Emmanuel. Nem todo aquele que fala de Deus tem algo de Deus para ofertar. Como que eu sei se é de Deus ou não? Se tiver amor, é de Deus. Eu posso estar falando de Deus falando, mas se não tiver amor, não tem Deus. Né? Há muitos lugares que falam-se muito de Deus, mas não tem amor. E tem lugar que às vezes não vai se falar de amor. Dentro de um laboratório de ciência, produzindo vacina, produzindo medicamento, produzindo coisas para nós, às vezes não vão falar o nome de Deus. Mas se tiver amor, Deus está presente. Né? Bem, a Terra é um ponto de encontro. No plano físico da Terra, há espíritos procedentes de diversos planos espirituais do planeta terrestre e a principal possibilidade de encontro e aprendizado entre seres ocorre através do processo de reencarnação na dimensão física. Então, a bênção da reencarnação. Tem gente que fala assim, eu não pedi para nascer, por que eu estou aqui? Eu não quero. Nós não pedimos não, meus queridos, nós imploramos reencarnar. E eu vou dizer uma coisa para vocês com muita segurança. Quem está encarnado e tem um pouquinho de consciência espírita, tem muito a agradecer. Porque há muita gente lá fora perdida, sem rumo, angustiada nas drogas, na bebedeira, na toxicomania, porque não encontrou o sentido. E não há nada pior do que viver sem sentido. E qual é o sentido dessa história nossa? Evoluir para galgar novos patamares de consciência. Aprender a servir, porque nós temos aquilo que doamos. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho alegria. A pergunta seria, o que você doa de alegria? Tem gente que tem dificuldade de esparcir simpatia, um sorriso, uma palavra, um momento de silêncio, às vezes, diante de uma situação, você pacifica uma pessoa. O servir não é carregar pessoas. O servir é promover a vida, a alegria, o bem-estar. Como você estiver. Uma palavra, uma frase singela, bem colocada, ou ouvir uma pessoa que está precisando desabafar, tudo isso é caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade é benevolência para com todos. Não é só para com os sofredores. Há muita gente que às vezes faz caridade, assim, eu dou uma cesta básica lá no centro. Eu já estou garantindo um pedacinho de nosso lar. Será? E se você trata a sua secretária doméstica mal? A cesta básica no centro vai resolver sua vida? E se você destrata quem não está muito bem vestido? Ou se você destrata quem compõe as minorias sociais? Ou se você ataca homossexuais? Ou se você acha que os homossexuais não podem constituir família? Quando a gente fala em família, hoje um amigo espírita me mandou, hoje é o dia da família, aí mandou o pai, a mãe, 2 filhinhos, a vovó e o vovô. Isso é a família na cabecinha dele. Mas tem tantas famílias, não tem? Hoje em dia, tem só um padrão? Mas Deus fez homem e mulher. A homossexualidade existe no reino animal? No reino animal tem escolha? Não tem. E é interessante que os espíritas estudam, a gente precisa tocar nesse tema, vocês ficam à vontade para discordar, mas tem que quebrar isso. Da pessoa atacar gays, agredir homossexuais, são nossos irmãos. E eu pergunto a vocês, que são espíritas ou simpatizantes, quem ama é o corpo ou é a alma? A alma. E se um cara, um espírito, reencarnou em 20 vidas como mulher e agora está tendo a primeira reencarnação depois de 20 como homem?
A psicologia dele é masculina ou feminina? É feminina. Ele está num corpo masculino, porque depois de 20 vidas como mulher, ele está agora num corpo masculino. Mas o que predomina na cabeça dele, no emocional dele, no psiquismo dele, é a feminilidade. E a homossexualidade não estaria aí muito bem explicada pelo Espiritismo com total sabedoria? O gay, o homossexual, o homem, no caso, viveu várias vidas como mulher, reencarnou homem, mas ele gosta de homem. Porque foi mulher em várias vidas. Ah, Rosana, mas Deus não fez homem e mulher? Vocês já pararam para pensar que em outros mundos pode ter homem, mulher e um terceiro sexo, mais um e mais um? Isso tudo é transitório, meus queridos. O Espiritismo diz que um ser pode reencarnar ora homem e ora mulher? Vocês sabem disso? Tem uns machões que sabem sussurrar. Isso eu não aceito não, porque eu sou macho. Não tem? Bem, só se a doutrina está errada. Mas eu acredito. E eu vou contar um segredo para vocês, por favor, discordem de mim. É de Deus que vem o feminino e o masculino? Não é? O feminino e o masculino vem de onde? Tudo não vem de Deus? Então Deus é só pai? Deus também é? Mãe. No catolicismo deram uma face materna de Deus para Maria. Por que surgiu uma idolatria, uma mariolatria tão grande? A necessidade da face materna de Deus. Então, nessa necessidade e sem a compreensão de que o próprio Deus é masculino e feminino, transformaram Maria em uma deusa. Vocês estão me entendendo? É a mariolatria. Nós, espíritas, amamos Maria como espírito de alta envergadura que recebeu o Senhor. Certo? Mas não tem mariolatria. Nós amamos Maria, como amamos o Bezerra de Menezes, como amamos tantos outros espíritos. Sabemos que ela é de alta elevação, por sinal, o texto bíblico, o próprio anjo, o Espírito Superior, disse: Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que é Jesus. Mas um Papa veio e anexou: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Mas isso não. Aí já é uma construção teológica católica. Mas o anjo reconheceu nela um ser de alta elevação, bendita entre as mulheres. Mas nós projetamos em Maria a face feminina de Deus. Mas isso é para quebrar o nosso machismo. O espírito tem masculinidade e feminilidade. Quando o Kardec pergunta, tem sexo os espíritos? Eu estou me demorando nesse tema para a gente trabalhar esse conceito de família. Nós espíritas não podemos apedrejar, ainda que seja verbalmente, os casais homossexuais, porque eles têm família também. Né? E crianças são adotadas por casais homossexuais e são muito bem tratadas e educadas. O desequilíbrio não está na hetero ou na homossexualidade. O desequilíbrio está na falta de equilíbrio do espírito. É preciso dizer isso, né? Para a gente não entrar em labirintos aí. Há pouco tempo eu vi uma cena em São Paulo, 2 rapazes homossexuais atravessando uma avenida e vi alguém com uma lâmpada fluorescente e quebrou na cara dos dois. Motivo? Nenhum. Porque eles eram gays. Eu fiquei olhando, foram para a delegacia, os meninos todos machucados. E vou dizer mais, muitos irmãos vêm nessa condição para nos educar. Para educar, principalmente em lares machistas, né? Para nos educar, porque falta essa sensibilidade. Cada espírito, a homossexualidade não é um desequilíbrio, é apenas mais uma experiência evolutiva do espírito. E se você tem seu filho homossexual, sua filha, seu neto, acolha-o, por favor, com profundo amor e eduque-o no equilíbrio. No equilíbrio, porque a promiscuidade não é da homossexualidade, a promiscuidade é do ser. Quantos heterossexuais são promíscuos? Não é?
Bem, a necessidade da sombra do outro. Por que é tão difícil viver em família às vezes? Eu observo fugas espetaculares dos núcleos familiares. Tem camarada que vive muito bem com os amigos no futebol, na sauna, nos bares, mas em casa eles têm grave dificuldade. Por quê? Todos trazemos aspectos sombrios em nossa personalidade que muitas vezes nem nós mesmos conhecemos. Agora, a sombra do outro normalmente faz aflorar a nossa sombra, para que ela seja trabalhada, transformada, através da convivência no reduto doméstico, no aplicar das arestas morais. Vamos paulatinamente burilando nossa alma, reciclando nossas posturas egocêntricas e infelizes. A família é um projeto para a grande família universal. Uma pergunta: quem aqui tem aquele amigo, aquela amiga que não pertence ao clã familiar, sanguíneo, mas que é um verdadeiro irmão, uma irmã, o seu coração? Levanta a mão. Esses irmãos que não fazem parte da sua família sanguínea já pertenceram um dia à sua família sanguínea. E hoje nem precisam pertencer. Todo mundo tem uma pessoa na casa espírita, na igreja, no clube. Nossa, eu encontro fulano, meu coração se abre. É um amigo querido, é uma amiga tão querida. Já treinou a amorosidade. Nem precisa ser mais da família. Então a gente vai para o núcleo doméstico familiar para treinar isso. E chega um ponto que a gente nem precisa. Você encontra e fala assim: nossa, que bom ter a sua amizade. Tem almas queridas que a gente encontra pelo caminho. Eu, particularmente, quando encontro os amigos, quando venho aqui em Guaçuí, encontro vocês, que alegria revê-los. Né? Que coisa boa aquelas pessoas que a gente conversa mais de perto. Eu sinto, Chico dizia que a maior riqueza que o Espiritismo deu a ele eram os amigos. Né? Isso é tudo de bom. Hoje, há muitos anos eu visitei Cachoeira da Pereira pela primeira vez levando a mensagem espírita. Fiz um ciclo de palestra a convite de um senhor, companheiro Domingos Couto, pai do companheiro Marcos Couto. Quando eu cheguei em Cachoeira, que eu desci, eu só tinha conversado com ele, na época eu acho que não tinha nem celular. Há 21 anos, eu não sei, acho que não, né? Não tinha. Não, né? 21. A gente vai ficando velho. Eu falava para a moçada dos meus filhos que teve um tempo que não houve celular, mas teve. Gente, vocês não preocupem com as trovoadas, com os relâmpagos, não. É limpeza. Isso aí, ó, está limpando a atmosfera. Às vezes a gente fica com medo. Minha mãe tinha um medão. Começava a trovejar, não beijava, ela falava comigo assim: não vai não. Não vai ter ninguém lá. Vai dar 5 pessoas. Galera, assim, os desencarnados não devem ter tanto medo de chuva. Alguns têm, segundo a Débora, alguns espíritos, quando começa a chover, eles correm para dentro da casa das pessoas. Entendeu? Há pouco tempo eu estava lá em casa. Minha esposa cuida da evangelização Esfera Feliz. E no domingo, normalmente, eu não vou, é o único dia que eu tiro para descansar. E eu estou lá em casa sozinho. De repente, eu ouvi o portão da minha área abrir. E eu achei que era minha mãe. Minha mãe não tinha desencarnado ainda. E eu falei: a mãe está subindo no escuro. Gente, subindo no escuro, eu ouvi o portão abrir. Aí eu caminhei na direção da porta para abrir a porta para ela. Meus amigos, entrou um espírito correndo, mas num batidão. Eu vi um tipo de o que é isso? Aí, mas eu só vi entrando, é como se eu capturasse a imagem num pedacinho assim da porta. Eu falei: gente, aí eu fui de encontro em confirmar que espírito é esse, porque eu fiquei surpreso, mas o tempo estava ruim, eu acho que está começando a chover. E eu lembrei de André Luiz, que quando começa a chover, que tem espíritos tão materializados no perispírito, parece doideira isso, né? Eu não duvido, que eles fogem da chuva e entram nos nossos lares. Mas a chuva limpa a atmosfera, os miasmas, e depois a gente fica até espiritualmente mais lento. Então não tenham medo. Bem, estar numa família é estar mesmo passando por algum tipo de prova. Porque nessa convivência mais estreita, a sombra de um aciona a nossa sombra. E às vezes é filho. E às vezes é filha.
e é irmã, e é pai, e é mãe. E você está ali, e detalhe, não tem para onde correr. Porque a gente foge do centro. Eu brinquei com o Clóvis lá, eu vazei lá com a mão de Jesus, não tem Clóvis. Eu brinquei. A gente não foge. Mas como é que você foge do filho? Tem gente que ama assim, foge. Mas nós temos que fazer todo esforço para transformar espinhos em flores. Não é apenas poesia, um esforço para entender o outro. Às vezes o filho dá uma resposta, e a gente está no processo educativo, e olha, e fala de novo. Tenhamos bom ânimo, determinação. Não podemos endeusar nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, Ângelos com 19 e Pedro que está aí com 13. São maravilhosos, mas são espíritos. Como escreveu Hermínio de Miranda, vossos filhos são espíritos. Quando eu digo olhar pela ótica do espírito, é tudo o que nós precisamos. Observemos os nossos filhos como espíritos. O meu filho é um príncipe maravilhoso. Será? Pode ser um sábio. Observe melhor. Até 7, 9 anos ele está escondido pelo arcabouço neurológico dessa encarnação. Ele não se manifestou. Ele é tão bonzinho. Deixa chegar aos 9 anos, 10 anos. E observe. Às vezes aproxime, bonzinho. Evangelização. Traga para a evangelização. Falemos de Jesus para os nossos filhos. Eles conhecem Neymar, eles conhecem Ronaldinho, eles conhecem os grandes artistas, mas eles precisam conhecer Jesus. Não é fanatismo. Quando falamos de Jesus, estamos falando dos valores que o Mestre trouxe para nós, porque os outros ídolos têm pés de barro, por melhor que eles sejam. Mas Jesus não. Falemos. Está na hora do Evangelho? Vem cá. Eu lembro que a Ângeles, minha menina, era pequenininha. Na hora do Evangelho, às vezes ela ficava debaixo da mesa, mas ficava por ali. A gente lê o Evangelho e até hoje, toda semana, a gente para fazer o Evangelho. Uma mensagem. A gente acha, uma vez nos centros espíritas de semana, não vai resolver. Esse mestre tem que estar conosco. É a leitura de um livro, é uma conversa em casa, é uma reflexão sobre a situação do filho, é um momento do Evangelho lá. Cerquemos de todo lado, porque a luta na terra é grande. É muito grande. Os vícios, as tendências dos espíritos, é coisa muito séria. E depois que perde o rumo, como é que volta? Volta com dor. Mas não é fácil. Bem, sobre o casamento, é importante que os namorados, porque quando a gente fala de família, passa por esses ritos, né? Que os namorados procurem observar os interesses e tendências de seus parceiros afetivos, a fim de não se assustarem com as novidades que encontrarão após o enlace matrimonial. Sintonia no campo das afeições e interesses são elementos importantes para o êxito do casal no amor e na convivência. Você está no namoro, você está conhecendo uma pessoa, é preciso saber o que essa pessoa acredita. A pessoa só vive na materialidade do mundo. É só dinheiro, é só conquista, ou muito vício, ou muita balada. É isso que você quer? Há pouco tempo atendendo uma jovem, eu fiquei muito compadecido com a situação. Essa jovem começou um relacionamento, um namoro, empolgou, engravidou-se. E assim que a barriga cresceu, o rapaz deu no pé. Nasceu a criança, ela muito trabalhadora, cuidou da criança e tal. E não aparecia ninguém. Um belo dia apareceu outra pessoa. Um outro rapaz, era uma moça bonita, com um filhinho pequeno, ela empolgou e tal, e eu sei lá o que aconteceu, ela engravidou de novo, sem estar casada com a pessoa. Quando a barriga cresceu de novo, o segundo namorado sumiu. E me procurou. Santo, pelo amor de Deus, que karma é esse que eu tenho? Eu falei, olha, tem karma de cabecinha furada. A gente tem que ser realista. Eu falei assim, querida, deixa eu te falar uma coisa.
Você procurou saber o que esses caras pensavam um pouco? O que eles acreditavam? Em busca de que eles estavam? Porque aí eu disse para ela, até eu vou falar uma coisa, vai parecer fanatismo. Você tem que olhar se o cara tem, por exemplo, uma religião. E eu disse assim, não é garantia total, porque dentro das religiões tem muita gente com carne de pescoço também, em todas. Mas pelo menos é uma possibilidade da pessoa ter uma visão um pouquinho mais espiritualizada, mais moralizada, mais equilibrada. O cara chega bonitinho, agradável, traz chocolate, traz não sei o quê. Mas o que você acredita? Essa é a pergunta. Eu falei assim, olha, busque a pessoa dentro de uma religião. Não é garantia, repetir. Mas pode ser que a pessoa tenha senso. Então, meus queridos, quando a criatura vive só na horizontalidade da vida, ou seja, a matéria, e ele é tão bonito, às vezes a menina fica empolgada, cara, é tão bonito. Às vezes o camarada não vale absolutamente nada. Vai aparecer um mais feinho, esquisitinho, mas às vezes tem valores. E com o tempo, a beleza que fica é mais espiritual. Tem pessoas que o tempo vai passando, você não consegue achar a pessoa feia. A pessoa está velhinha, mas você olha e fala assim, que pessoa bonita, porque a alma é bonita. E tem gente que traz uma embalagem fantástica. Onde chega na juventude, todo mundo olha, acha fantástico, mas o tempo vai passando, você vai olhando assim, que coisa horrível, que bagaço. Porque não tem espiritualidade, não tem amorosidade. Então, atentemos. Como diz Antoine de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Filhos, eu já comentei um pouquinho, né? É um capítulo delicado. Deus nos concede seus filhos para que possamos também atuar no processo de reeducação dos seres, de nós mesmos e daqueles que provisoriamente recebemos como filhos. Vossos filhos não são vossos filhos, escreveu Gibran Khalil Gibran, o grande poeta e filósofo árabe. São filhos da ânsia da vida, eles vêm por vós, mas não são vossos. Periodicamente eu faço assim bem. Eu olho meus filhos e olho. São meus filhos. Não são cópias minhas nem da minha esposa. Não são reproduções de minha mãe, de meu pai. São os filhos. Trazem elementos nossos, da ancestralidade, da convivência em outras vidas, mas são espíritos. Eu olho os meus dois filhos, eles são muito diferentes. Lindos, cada um com as suas belezas e cada um com as suas dificuldades. Mas eu olho, é a prova da reencarnação. São completamente diferentes. A minha menina conta tudo, até o que não precisa, ela vem me contar. Às vezes ela chega na faculdade meia-noite e quer conversar comigo. Falei, filho, eu atendi gente até 8, 9 da noite, meia-noite e meia, você quer fazer terapia? Eu vou desencarnar. Eu não dou conta de te ouvir. Amanhã a gente conversa. Meia-noite e meia, ela chega de manhã, já faz direito de manhã e quer, pai, eu queria conversar agora. Meia-noite eu já estou quase no além e você está querendo vapear, né? Não, porque eu estou com a dúvida e não sei o quê. Já o meu filho não fala nada. Eu tenho que ficar assim. Está tudo bem? Como é que está a escola? Tudo bem. Monossilário. A Ângeles fala pelo cotovelo. Fala igual pobre na chuva. Tem hora que eu falo assim, tá, sintetiza a história, eu já sei. Sintetiza. Não consegue. Mas isso é a prova, são espíritos. A mesma criação, a mesma genética dali. Então, o espiritismo, meus queridos, guardem essa frase, religião natural. O espiritismo. Você pode estar lá na igreja evangélica, na igreja católica, no budismo, ou em lugar nenhum. Mas tudo que a gente estuda, não estamos puxando a sardinha para o nosso lado, porque a gente não faz proselitismo, cada um vai onde quer. Mas a gente vai estudando e tal, e fala assim, não é que é isso. É isso que a gente estuda. E a vida vai trazendo isso. E a gente vai enxergando assim, eu já ouvi sobre isso. E isso vai nos amadurecendo como espíritos. E a gente vai sofrendo menos. O bom da história é isso. A gente
vai sofrendo menos. O tempo vai passando, as arestas vão sendo podadas devagarzinho, a gente vai se fortalecendo, a gente passa a não ligar muito mais para um monte de bobagem que a vida inteira a gente sofreu. A gente sofre por tanta inutilidade. Uma vez o Divaldo falou uma frase que para mim foi uma chave de libertação e eu repito sempre. Eu ouvi o Divaldo falando assim: a opinião dos outros tem um valor que a gente dá. Olha que coisa. Se você não dá valor, não tem valor. E fulano falou que você não vale nada. Ah, o outro falou que você é um anjo encarnado. Não faz diferença, porque o que é. Jesus entra em Jerusalém, eles colocam tapetes para ele passar. O jumentinho ele toca. Ele vai em cima do jumentinho, ele nem toca nas homenagens humanas, porque ele sabe que depois ele vai para a cruz. Aquele povo que o ovacionava optou por liberar Barrabás e crucificar. Então, o amadurecimento do Espírito é entender, faça o melhor possível. E os erros, tinha um cartaz naquela parede há muito tempo que estava assim: o erro também é pedagógico. Não tinha um cartaz há muitos anos? Ele ficava aqui. Ficava aqui? Isso. O erro é pedagógico. Permita-se também. Eu dei uma varada na água, errei com a Cátia. Não vai ser de bobagem que eu falo. Vou lá na Cátia. Ô, Cátia, eu estava num dia legal, eu falei aqui, você me desculpa. Ah, mas se a Cátia não aceitar, o problema aí já é dela. Faça a sua parte. A gente precisa caminhar com mais leveza no coração. Pense alguém aí que você não anda bem com essa pessoa, no seu trabalho, em casa. Se você errou, peça desculpas. E se a pessoa, isso aconteceu com o Chico também. O Chico falou um negócio, o cara queimou com ele e sumiu do centro. Sumiu. Tá? E o Chico ficou mal, preocupado. Aí a mãe apareceu e falou assim: o que houve? Vai fazer um negócio com o companheiro. Ele sumiu. Aí vai lá e peça desculpa. Você errou, eu acho que ele entendi. O Chico foi lá, bateu, o cara abriu a porta, ele entrou e falou: você me desculpa, aquele dia eu vacilei. Aí o cara olhou e falou: Chico, eu não sei se você é muito humilde ou muito sem vergonha. Aí o Chico falou: eu acho que eu sou sem vergonha. E foi embora. Né? No caminho ele falou com a irmã: aí o que adiantou? Ele ainda me chamou de sem vergonha. Ele falou: a sua parte você fez. Façamos a nossa parte. A gente tem que aprender a libertar-se do erro assim, pedindo desculpas. Quando a gente internaliza isso, nós somos aprendizes. Olha que palavra maravilhosa. Eu sou um aprendiz. Eu vou errar, eu vou acertar, eu vou me corrigir, eu vou avançar, eu vou pedir desculpas, eu vou perdoar. E nós vamos nos unindo para crescermos juntos como um feixe de varas. Uma varinha quebra, mas um feixe não. Nesses dias com a partida de minha mãe, onde eu chego, alguém vem falar dela. Ah, que saudade, sua mãe era uma guerreira, que coisa boa. Isso é força. Eu tenho observado, meu Deus, como isso fortalece a gente. Há poucos dias eu tive um desdobramento. 1 mês e pouco da desencarnação, e eu me vi numa colônia espiritual, e havia uma cerca. Era uma mureta, mas não era uma mureta larga. Era como se fosse metálica, fininha. E quando eu olhei, eu a vi, vindo na minha direção. Ela baixinha, né? E ela veio. E todo dia nós nos abraçávamos. Ah, que abraço. Nos últimos 5 anos, há mais ou menos 5 anos, o coração da mãe enfraqueceu muito. E graças ao meu querido amigo, irmão de trabalho também, e espírita, Dr. Leonardo Simões, que é aqui de Iguaçuí, ele passou um medicamento chamado Xarel. E o Xarel foi muito bom para mim. O coração fortaleceu, e ela robusteceu e ficou bem. Há mais ou menos 5 anos. Ela desencarnou com 87. Faria ontem 88. E nesses últimos anos, após o Xarel, todo abraço que eu dava nela, eu curtia muito. Porque eu olhava, ela tão frágilzinha, e eu pensava assim: qualquer hora ela vai. Eu posso ir primeiro, mas qualquer hora ela vai. E aquele abraço, e eu brincava muito com ela, e a gente sempre junto. E aí, há 1 mês e pouco, nós assistimos o Jogo do Brasil. Ela amava, ama futebol.
Eu falava assim, será que do lado de lá tem? Esse não nos convoca. E nós assistimos o jogo para cá. Eu assistia mais por ela. E ela terminou o jogo muito brava. Você nem não fez nada. Ela gostava tanto que ela chutava. Ela ficava no dia ali. A bola ela chutava. Eu falei, o que você está chutando? Essa bola que não vai para frente. E ela chutava. Assisti o jogo do Brasil. Desceu a escada. Meu apartamento em cima. E cada vez que ela descia a escada e entrava para a casa dela, eu pensava assim, qualquer dia ela vai entrar no vou ver. Porque eu vim treinando-me para a partida dela, porque é inevitável, era inevitável. Que a idade vai chegando, ciente, repito, que eu poderia até primeiro, mas até que no dia seguinte ao jogo do Brasil, ela teve um AVC, foi numa quarta-feira, e no sábado ela partiu. Eu fui ao CTI, meu filho quis entrar comigo, desautorizado, e eu já vi que ela não estava mais totalmente ali. Em coma, eu conversei com ela. E eu disse assim, mãe, tá tudo certo. Que vida linda que a senhora teve, mãe. Que mãe fantástica. Que criatura de bondade, de ternura. Ela amava a gente. Ela era católica. Eu e meu irmão nos tornamos espíritas. Ela foi para o espiritismo. Eu nunca perguntei se ela tinha deixado de ser católica ou não. Um dia eu falei, mãe, a senhora não tem vontade de voltar para a igreja? Eu te levo. Te busco. E às vezes a pessoa tem uma identificação com a simbologia, com a ritualística. Ah, não, estou muito bem. Porque um dia eu fui a um casamento e houve um episódio. Eu fui meio excomungado dentro da igreja. E aí, ela queimou para tudo. Ela voltou para casa e falou assim, eu vou largar. Eu falei, mãe, o problema é que o padre comigo, eu nem sei que padre era aquele. Eu estava num casamento de uma ex-aluna, eu fui tocar, que eu sou saxofonista, e há 300 anos eu prometi tocar no casamento dessa menina. Ela foi casar e lembrou, professor, você falou que ia tocar no meu casamento da menina. É verdade, você toca? Eu falei, toco, mas você avisa o padre que eu vou. Porque a gente tem um trabalho espírita, ainda convidou eu e minha esposa para sermos padrinhos. Fomos ao casamento. Ah, meus irmãos. O casamento inteiro eu falei com a minha esposa assim, o padre não está bem. Vamos orar pelo padre desse casamento, o padre mesmo, nervoso, o que está acontecendo? Tem algo. Mal terminou o casamento, os noivos vão ao altar, o padre me chama a sacristia, a igreja lotada de gente fala, o padre me chamou para a sacristia. Isso não é normal. Porque eu falei, o que é isso? Aí lá dentro falou assim, o senhor é católico? O senhor casou aqui na igreja? Eu falei, começou em crente. Pessoal, eu sou espírita. Nós espíritas casamos só no civil. Você não tinha que ter aceitado tocar aqui. Eu falei, mas eu fui convidado. Eu sempre falei, mas não toque mais. Falei, tudo bem, deu vontade de falar que ele estava me fazendo um favor, mas graças a Deus eu não falei. Quando eu saí, minha mãe estava roxa. O que ele falou? Eu tinha alguns amigos católicos. Ele falou que eu não aceitar tocar mais aqui, eu não conheço o padre, mas deu tudo certo. E minha mãe quis deixar a igreja. Eu falei, não deixe. Não deixe, porque o problema não é da igreja. O problema é de um homem que está pago. Ninguém se torna espírita ou católico evangélico por conta de um homem. Se torna por conta da mensagem, da doutrina, etc. Mas a partir daquele dia ela ficou meio queimada, já ia ao centro com a gente. Mas aí eu sei que desencarnou. E ela tinha muito medo de morrer. E aí eu a encontrei nesse momento, nós nos abraçamos. Eu sentia muito plenamente. E aí eu virei para ela e falei assim, mãe, a senhora desencarnou. E ela virou para mim, e aí que eu vi a legitimidade da experiência de desdobramento. Ela virou para mim e falou assim, mas não é possível. Ela achou tão... É mesmo, moça? Eu falei, a senhora desencarnou. É que tudo é muito parecido com a Terra. Vocês podem achar estranho isso, mas para a maioria de nós, desencarnar pode ser uma grande surpresa. De vez em quando eu me pergunto, será que eu estou aqui ou já parti? Pergunto. Teve uma tortura, acordou meio esquisito, você já pode estar no além. É sério, porque não vai mudar muito. Olha, para o materialista, é mais fácil. Eu tive um encontro com um familiar meu, desencarnado há 1 ano. Ele não sabia que tinha morrido. Parece loucura?
Por quê? Tudo do mesmo jeito. Só quem fala, ninguém conversa comigo, eu estou muito doente, ele falou comigo, eu estou muito doente. Falei, senta aí que eu vou aplicar um passe. Eu vi minha avó chegando para levá-lo. Então a vida, meus queridos, prossegue. E os laços de família, que são os laços de amor, prosseguem além. E eu abracei minha mãe e falei, a senhora prossegue viva, sigamos firmes. E retornei ao corpo com um registro muito breve. Eu espero ter condição de contatá-la mais tempo, na hora apropriada, sem perturbar. E sumiu aqui o negócio, mas não tem problema. Tinha mais um conteúdo aqui, mas o nosso tempo está. Vamos ver. Eu queria apenas encerrar nossa prosa. Posso só deixar aqui? Tá tanto. Eu ficar quieto aqui. Lopes, eu acho que o Nada Show disse que Foi uma queda de energia. Mas teve uma queda de energia, e vai ser assim mesmo. Ele deu Vamos tocar o barco, né? Vamos deixar. Eu queria encerrar reforçando um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. Quem aqui conhece, primeira pergunta, a prática do Evangelho no Lar? Levanta a mão quem já ouviu falar. Segunda pergunta, quem aqui pratica o Evangelho no Lar? Levanta a mão. Menos gente, né? Eu queria falar dessa prática, eu queria que vocês refletissem com muito carinho. O Evangelho no Lar é muito simples. Uma vez por semana, você escolhe um dia e horário que devem ser fixos. Você sabe por que tem que ser fixo? Porque os espíritos têm agenda, à toa somos nós. Então, assim, o espírito tem compromisso, não é porque é hora que você vai sentar, pôr uma aguinha e os espíritos benfeitores vão lá. Então, define dia, horário. Durante muitos anos, o nosso foi terça-feira, 9h30 da noite. Agora, como nossa filha está na faculdade toda noite, passamos para sábado, 10 domingo, né? 10h30 da manhã. Então, você põe uma água ali no vasilhame, toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário. E chama o pessoal, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de mensagem de Emmanuel, de Joana de Anjos. Em síntese, é 15, 20 minutos, uma leitura, pode comentar se quiser, uma prece. Lê uma página, ora pela família. Lê outra página, pelos amigos do trabalho. E fica ali. O negócio é ficar acionando o conteúdo evangélico espírita para alterar a vibração da casa. Uma vez um espírito se manifestou e propôs ao grupo espírita propor o evangelho no lar a uma determinada família, porque os espíritos superiores não tinham acesso a eles. A vibração da casa, da família, estava tão baixa que os benfeitores não conseguiam acioná-los. Então os benfeitores propuseram, vão lá, propõem o Evangelho no lar. Um dia, um horário, uma leitura, uma oração, no final toma aquela água para elevar a vibração. No Evangelho no lar, Jesus está nos visitando. No Evangelho no lar, Jesus traz a mensagem para pacificar o nosso coração, para acalmar as nossas emoções. Muitas vezes, dentro de um ambiente do lar, há espíritos até inimigos, que somente o Evangelho consegue pacificar, podar essas arestas de outros tempos, para que haja verdadeiro união. Eu quero encerrar com uma história real, que fala de obsessão, de família e de Evangelho, que ocorreu com o médium de Paulo. Eu vou ser bem sintético para não tomar muito tempo, para a gente encerrar. O Divaldo estava atendendo num centro espírita em Salvador, quando já era altas horas, quando ele viu o povo esperando, era um tipo de um atendimento fraterno que o Divaldo fazia até em pé, porque era muita gente, não dava para dar uma atenção de muito tempo. Ele viu entrar pela porta do centro um senhor, muito bem vestido, 2 enfermeiros e uma moça em camisa de flores. O homem chegou e pediu a alguém que falasse com o Divaldo que ele era fulano de tal, um empresário, um homem dono de muitas padarias, e que ele queria um atendimento urgente. E o Divaldo falou, olha, aqui é por ordem de chegar. Todo mundo tem sua urgência. Vai esperar.
Eu sei que já passava de 11 horas da noite. Esses médicos, como o Chico Xavier e tantos outros, eles trabalham muito. O Chico começava a reunião 8 horas, terminava 2, 3 da madrugada, e daí ia para um lugar tomar um cafezinho com os amigos do centro. A gente veio para uma reunião de 1 hora, se passar 5 minutos, a gente já está olhando se tem uma capa, eu vou para casa. Para fazer o quê? A mesma coisa que você faz, quase nada. Mas você não fica, né? Então, o Divaldo estava lá, e aí de repente, quando deu 11 e pouco, ele foi atender. E o senhor falou: a minha filha enlouqueceu. E o psiquiatra é amigo do senhor e mandou eu vir aqui. Mas que lugar é esse? E o homem começou a falar. O Divaldo olhou a jovem, chamava Sibeli. E ele percebeu que não era Sibeli, que era um jovem desencarnado, acoplado perispiritualmente na filha do empresário. O Divaldo olhou e falou assim: desamarre a moça. Falou: ô senhor Divaldo, ó, vai quebrar tudo aqui. Falou: não tem problema, está tudo pago, desamarre. Mas senhor Divaldo falou: aqui é a casa de Jesus. Eu não atendo ninguém amarrar, desamarre não, se os enfermeiros amarram. Quando os enfermeiros tiraram a camisa de força, a jovem partiu na direção do Divaldo. Divaldo apoiava assim na mesa, e quando a jovem veio, o Divaldo falou: meu irmão. Aí o pai disse assim: seu Divaldo é moça. Aí o Divaldo falou: deixa que eu vou atender. A moça parou, destacou ali com o espírito, naturalmente, e o Divaldo então pulou um diálogo curiosíssimo com a entidade desencarnada. Meu irmão, por que você está fazendo isso? O diálogo é longo, mas eu vou sintetizar. E ele falou assim: por causa dele. Eu sou afilhado dele. E o Divaldo perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Celso. Eu sou afilhado dele, minha mãe morreu e me deixou os cuidados dele. Mas ele me escravizou. Ele assinou minha carteira, mas nunca me pagou um salário. Eu trabalhava de graça, eu sofria. E um dia eu fiquei com tanto ódio, que num momento de tanto ódio eu infartei. Eu morri e me vi no além. Eu me vi vivo depois da morte, com ódio dele. E pensei: eu vou destruí-lo. Eu vou acabar com ele. Todo o mal que ele me fez, já que eu estou vivo, eu não encontrei Deus do lado de cá, eu estou perdido, eu vou destruí-lo, porque eu tenho sede de vingança. E eu tentei de tudo. Eu tentava agredi-lo, mas não conseguia, porque eu era espírito, eu já entendi que eu sou espírito. Mas um dia ele estava discutindo com a filha. E eu, com ódio dele, aproximei e o xinguei. E ela o xingou como eu o xinguei. E dali a pouco eu tive vontade de dar um soco nele, dar um bofete na cara dele, e ela deu. E aí eu descobri que ela me captava e que ela podia ser meu instrumento. E eu vou destruí-lo. Aí o Divaldo falou: Celso, há quantos anos você desencarnou? Tinha quase uma década. Falei: Celso, que vida é essa? Por que você faz isso? Deixe Sibeli em paz. Deixa ela seguir a vida dela. Celso, e sua mãe? Quando eu falo mãe, todo mundo balança, né? Não sei de minha mãe. Minha mãe morreu há muito tempo, mas eu nunca encontrei minha mãe. E aí, Divaldo foi falando, conversando com o espírito, o pai parado, os enfermeiros também, e o espírito ali dominando o corpo da moça. E aí, a certa altura, o Divaldo falou: o que você lembra de bom de sua mãe? Ah, eu lembro que ela orava o Padre Nosso comigo. E o Divaldo falou: então vamos orar o Padre Nosso. O Divaldo aproximou-se da moça e do espírito, segurou-lhe as mãos e começou: Pai nosso que estás, santificado seja o nosso nome. Nisso, o espírito experimentou uma brisa espiritual suave. E quando o Divaldo olhou, vinha cercando uma senhora. E o espírito olhou e disse: mãe! E caiu de joelhos. Deixou a moça, caiu de joelhos diante da mãe, também desencarnada,
a moça teve uma tontura e caiu, de volta segurou-a, sentou-a, e a mãe, desencarnada, seguiu com o filho desencarnado. E aí o Divaldo olhou e disse ao pai: ela está melhor agora. Seu Divaldo, ela está curada, já resolveu? Não resolveu. Ela precisa se harmonizar para não dar abertura à influência espiritual. Pegou o livro dos Espíritos, leva esse livro, leia e traga Cibele uma vez por semana para assistir uma palestra, para tomar o passe e tal. A família foi embora, no caso o senhor, a filha, os dois enfermeiros. Na outra semana voltou o senhor, a esposa, um dos enfermeiros, a jovem, muito pálida, macerada, ainda fragilizada. Começaram a frequentar o centro, começaram a conhecer o doutrina espírita, que é o grande remédio que Jesus nos dá contra todas as obsessões e as auto-obsessões. E dentro de um tempo, o Celso se comunicou e falou com o Divaldo: eu desisti da vingança, mas eu vou reencarnar. Cibele casou-se, me parece, com um dos enfermeiros, e ele disse: segundo alguns espíritos, eu vou reencarnar neto dele. E o Divaldo falou: eu quero ver isso no plano físico. Passou um tempo, Cibele casou-se, frequentando o centro, e um belo dia, grávida, chegou o Divaldo, doutor grávida. O Divaldo falou: é um menino, sim. É, Divaldo, o Espírito me disse, é um menino. Ah, que coisa boa. E o avô também, graças a Deus, um varão, que devia ser machinho, um varão, bom e tal. O menino nasceu. Quando o menino fez 5 anos, o velho procurou o Divaldo. O Divaldo, tem algo errado na TV. Aquele menino me dá cada um bicudo na canela. Eu faço de tudo, Divaldo, para ele. Eu tento ajudar, eu dou carinho, eu nem lasco o bicudo, me mete o dente. O Divaldo olhou e falou: é a bênção do reajuste. Divaldo, será que não é? Não sei. Não sei quem é. É um irmão do caminho, que voltou ao seu caminho, para vocês se reencontrarem. Mas seria Celso? Que importa? Que importa o nome, importa a alma. Muitas vezes, queridos irmãos, nós estamos dentro do plano doméstico, abraçando o inimigo do passado, que a divina providência nos oportunizou, para nós nos reajustarmos perante as leis divinas, que são de amor, de justiça e de misericórdia. Desenvolvamos tolerância, desenvolvamos paciência com os próximos mais próximos, para que o sagrado objetivo da família seja alcançado. Desenvolver em nós os valores do Espírito, os valores do Evangelho, que erguerá a nova sociedade do terceiro mundo. Jesus espera de nós todos os esforços. Meditemos nisso. Antes de falar, o peso da palavra. Antes de revidar, se vale a pena. Assim como diz Camilo, antes de cada reação, perguntemos: e depois? É uma filha mais difícil? É uma esposa problemática? E eu também não sou problemático? Onde eu estou? É uma visão diferente? Professo uma fé diferente da minha? Não tem fé nenhuma? Não importa. Importa é o que cada um faz dessa sagrada experiência. Somos educados para sermos felizes. Muitas mães dizem às suas filhas: você precisa encontrar alguém que te faça feliz. É uma educação egocêntrica. O Evangelho nos diz: encontre alguém para você fazer esse alguém feliz. Porque, como diz a oração franciscana, não é dando que se recebe. Você quer gentileza? Seja gentil. Você quer paciência? Seja paciente. Então, na medida que a gente vai melhorando o nosso ser, a gente vai colaborando de forma evangélica, espírita, espiritual, nesse propósito maior, que é despertar os valores da espiritualidade. E se alguém pensar assim: eu sei tão pouco, o Chico dizia: quem sabe
pode muito, mas quem ama, pode mais. Quem não pode ter uma palavra de carinho? Quem não pode manifestar um pouco de afeto? Abrace sua mãe hoje, para que quando ela retornar à vida maior, ou você esteja em paz. Converse com seu filho hoje, adote-o, como diz popularmente, antes que um traficante o adote. Converse quando ele chegar à festa. Pergunte como ele está conduzindo a vida dele. Converse sobre os vícios, sobre o sexo. Sente, fale abertamente, não com puritanismo, mas com equilíbrio. E fale de Jesus. Jesus é a grande bússola das nossas vidas. E repito, todo mundo tem algo a ofertar. Peço licença para dizer o poema que sempre falamos da prefeitura Amélia Rodrigues, porque às vezes a gente acha que a gente não tem nada a oferecer. Ah, quem sou eu? Eu não sei, eu sei tão pouco, ainda mais de espiritualidade. E ela diz assim: Senhor, eu reconheço a minha pequenez, mas por isso desta vez eu venho rogar-te misericórdia. Eu gostaria de ser uma galáxia de estrelas para iluminar a terra inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um brilhante na noite escura, iluminando a treva, a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, caindo sobre a terra porosa, fazendo reverdecer o chão, mas se eu não lograr, deixa eu ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de quem anda na exasperação. Eu queria ser um jardim de flores, de todas as cores, embelezando as paisagens da terra. Mas se eu não possuo os recursos que esse desejo encerra, deixa eu ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, embelezando as paisagens da natureza. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para repletar a mesa da humanidade inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir. Para ser um grão que caindo ao chão e multiplique no milhão, e enriqueça a humanidade com a bênção do toque. Gostaria de ser uma montanha altaneira, de onde se pudesse avistar a terra inteira. Mas se eu não puder, deixa eu ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde passa o herói na busca do seu destino e de sua iluminação. Eu queria ser uma escada que conduzisse o artista e o esteta ao seu ideal, mas se não der, deixa eu ser pelo menos o primeiro degrau. Eu queria ser cantor, declamador, compositor, poeta, para cantar a tua mensagem de luz. Mas se eu não conseguir, Jesus, deixa eu ser uma árvore, com a estrada sobre sua sombra. Ou então estar no chão esperando de mansinho, passar um coração pelo meu caminho, e quando ele se for, eu lhe possa dizer: olá, amigo, para onde vai? E se ele olhando para trás me inquirir: quem és tu? Eu lhe possa dizer: sou teu irmão, da minha mão. Sou teu amigo, eu irei contigo, e lado a lado eu possa declamar: Senhor, muito obrigado porque eu nasci, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela família que tenho, pela oportunidade da evolução, despertando o amor no meu coração, por esse encontro fraterno, nessa casa que completa um século de luz, nesse serviço de paz, de iluminação das consciências, por estar aqui nesta noite, nessa chuva de bênçãos, que pacifica a alma, o coração, a consciência, que limpa os nossos chakras, que retira as energias difíceis, para que sigamos firmes na direção da grande luz, que é Jesus. Muito obrigado, queridos, a direção da casa, a todos os amigos. Muito obrigado. Pois desse contexto, né? Acho que nem precisa de falar mais nada, né, doutora? Muito obrigada. Só agradecer, né, a sua presença nessa noite, nessa noite comemorativa da família, por essas palavras que você trouxe. Nós sabemos que a família é um grande desafio para todos nós, e com essas reflexões ajuda muita gente a enfrentar esses desafios. Eu não vou me estender muito, vou fazer a prece final. Lembrando do nosso passe hoje, nós vamos fazer coletivo no salão, né, pela Casa Espírita, está muito cheia, graças a Deus. Então, para não atrasar mais, né,
E a gente ainda tem a apresentação das crianças, da evangelização. Então, nesse momento, que eu vou fazer a prece, todos aqueles, né, que quiserem mentalizar suas famílias, tanto desencarnados, encarnados, que possam fazer nesse momento, que a espiritualidade vai estar aqui trazendo as bênçãos que cada um necessita. Vai ter uma homenagem especial ao Rossano, que foi aniversário da Ana Melina ontem. Vamos lembrar dela também nesse momento, né? E a prece, a gente sabe que arromba as portas, né? Em todos os lugares, a gente pode também se lembrar dela nesse momento. Que ela encontre, né, a luz, a paz, e que ela siga o seu caminho do lado de lá. E o Rossano aqui também. Então, vamos fechar os nossos olhos. A gente possa, nesse momento, se conectar a Deus, nosso Pai, agradecer por essas palavras que recebemos, por esses ensinamentos, por essas orientações, que a gente possa sair daqui do nosso coração esfriado, retornando aos nossos lares, olhando para nossas famílias de uma forma agradecida. Agradecer pela oportunidade da reencarnação, por estarmos todos juntos nessa caminhada. E a família nada mais é do que uma escola para todos nós. É nela que nós aprendemos as primeiras lições. Que a gente possa fazer com amor, como o Rossano falou, né? O amor esteja sempre à frente de todas as decisões que tomamos. E assim, Senhor, agradecemos por toda esta noite, tudo que aqui recebemos. Pedimos para abençoar a cada um de nós presentes aqui, encarnados e desencarnados. Que nosso fim de semana seja abençoado, a nossa semana que irá se iniciar também seja muito feliz. Abençoe todas as famílias do nosso planeta. Que todos possam receber essa divina luz que vem de Jesus. E assim, com tua permissão, Pai, agradecido mais uma vez, pedimos por encerrar mais uma reunião doutrinária dessa noite. Assim seja. Então, vou dar só um recadinho enquanto a Kátia chama as crianças lá para fazer a apresentação. Lembrando que nós teremos a nossa cantina depois da palestra. Hoje o cardápio é torta salgada. Com esse dinheiro da cantina, a gente utiliza, né, para reverter as obras sociais, as despesas da nossa casa. Então, quem quiser, né, levar para casa também pode, é só passar lá na hora da saída. Teremos torta salgada, sobremesa com mousse de limão. Semana que vem, na sexta-feira, nossa casa completará os 100 anos. Será mais uma noite festiva. Né? A gente fez trabalho durante esse ano todo. Uma vez por mês, né, tinha uma pequena comemoração. E sexta-feira será o aniversário do centenário. Virá trazer a palestra para nós o Hélio de novo, lá de Vila. Uma palavra também muito amiga, né, consoladora. Quem já viu o Hélio conhece. Então, todos estão convidados. Sexta-feira, às 19h. Agora as crianças vão entrar. Depois a gente vai fazer um sorteio de 2 livros do Rossano. E ele também vai fazer, quem quiser, os livros dele vai autografar. Vamos ver a cozinha. Peraí, pera.
as coisas acabaram saindo fora da programação. Essa nossa apresentação em comemoração pela família. Hoje é o dia da família. Hoje a gente as crianças e os jovens fizeram essa homenagem e a família uma homenagem bem sincera, mas que foi feita, ensaiada, planejada, de todo o coração para a família de vocês. Essa chuva de bênçãos que recaia sobre cada um de vocês. Você fez, o ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, o amor como um todo. Só coração. Então bom Natal, no branco e no negro, no amarelo e vermelho, pra paz afinal. Então bom Natal, ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal que a gente fez. O ano termina, nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, o amor como um todo. Então bom Natal, ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Feliz Vocês trouxeram muita alegria para os nossos corações. Estão de parabéns às evangelizadoras, todos que trabalharam por esse dia. Parabéns mais uma vez. Faz uma salva de palmas. Aí agora a gente vai
Eu queria contar todos